Bem, e o menu inserir? Inserir seria eu falar com você assim, ó, vou inserir cadeiras nessa sala. Então você vai entender que essas cadeiras já estão aqui dentro ou estão fora da sala. Você deve estar entendendo aí que as cadeiras estão fora da sala e eu irei inserir as cadeiras aqui dentro. É a mesma lógica do Word. Você vai inserir tudo aquilo que não faz parte do Word. É só você lembrar da palavra importar. Por exemplo, vou importar um carro. Aonde que eu vou trazer esse carro? Vou trazer o carro de fora do Brasil e trazer para cá. Então, inserir usa essa lógica. Vamos olhar aí na sua tela. Olha lá. Inserir, por exemplo, ó, você quer colocar uma foto 3x4 para você incrementar o seu currículo. A foto 3x4 não existe no Word. Você vai ter que trazer ela de fora, não vai? Então você vai no inserir, imagem, pega aí do arquivo. Aqui você vai ter como inserir sua foto. Lembra do Oli? O Oli não é você trazer um programa de fora e jogar no Word, vincular os programas. Inserir o quê? Objeto. Então, o objeto é o Oli, é o que eu expliquei aí anteriormente. Lembra da aula de internet, hiperlink? Que é você criar uma ponte de ligação entre documentos. Então, inserir hiperlink. Por quê? Porque você está trazendo um link para o seu texto. Ele não existe no seu texto. Então, pode observar que o inserir é tudo aquilo que você tem que trazer de fora e colocar aí no seu texto. Então, não confundam os dois, o exibir com o inserir. Ok? E o próximo aqui? E esse menu ferramentas? Como é que você mata ele na prova? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que a pia lá do casal, né, um casal mora no apartamento, recém-casados, a pia estraga. Aí o que a esposa geralmente fala para o marido? Ô Astobaldo, nome do marido, né? A pia aqui de casa estragou. Liga lá para o bombeiro vir arrumar a pia. O que geralmente o marido vai falar? Não, para que ligar para o bombeiro? Eu mesmo vou arrumar essa pia. Não é assim que funciona? O maridão sempre quer meter a mão onde ele não é chamado. Então lá vai ele lá meter a mão na pia. Mas quando ele for arrumar a pia, ele não vai arrumar a pia só com a mão. Ele vai levar algo para poder ajudá-lo, sim? Esse algo poderia ser o quê? Uma ferramenta que ele vai usar para ajudá-lo a arrumar a pia. Então vamos ver se a historinha que eu contei, a ferramenta que vai ajudá-lo, poderia te ajudar a identificar esse menu em uma prova. Quer ver? Vou jogar a tela aí para você, vou digitar uma palavra, não assuste, para a gente poder entender a lógica desse menu. Olha só. Vamos digitar uma palavra aqui. Peço que você não assuste com essa palavra em casa. Pode observar que o Word sublinhou essa palavra para mim, ok? Ele colocou a palavra um sublinhado vermelho. Por que ele sublinhou essa palavra? Você deve estar, lógico, você já reconheceu em casa, que eu digitei a palavra errada. Aí você fala assim, o sublinhado vermelho é porque a palavra está errada. Não. Aí eu já vou te corrigir. O sublinhado vermelho não é porque essa palavra está errada. O sublinhado vermelho é porque essa palavra é desconhecida. Ou seja, o Word ele não tem capacidade para saber o que é certo e o que é errado. Ele vem com um dicionário de palavras que quando você digita uma palavra que não existe nesse dicionário, ele vai sublinhar como palavra desconhecida. Tanto que eu posso adicionar essa palavra no dicionário dele. Aí ele vai ter essa palavra como certa. Ele não vai saber que a palavra professor com C cedilha é errada. Então, cuidado, sublinhado vermelho é apenas indicando que é uma palavra desconhecida. E aquele sublinhado verde significa erro de gramática, concordância, vírgula, espaço. Aí já é o sublinhado verde. Por exemplo, você digita aí, ó, nós foi no cinema ontem. Meu Deus, né? Assassinei a gramática. Provavelmente ele vai sublinhar de verde. Por quê? Porque a concordância que eu usei é incompatível com a gramática, tá? Mas vamos voltar aqui à ideia. Você notou em casa que quando eu digitei professor com C cedilha,
Ele sublinhou de vermelho. E quem é que sublinhou isso para mim? Ele, o Word. Então não está dando a entender que o Word está fazendo algo para me ajudar? O que seria esse algo para me ajudar? Um alerta? Por exemplo, ô Fabrício, cuidado, tá? Eu não conheço essa palavra, então eu vou deixar ela sublinhada aí para você poder depois dar uma olhada. Então eu entendo que o Word fez alguma coisa para me ajudar a corrigir depois essa palavra. Pegaram a lógica? Então toda vez que o Word agir, fizer algo para te auxiliar no seu texto, você pode ter certeza que esse algo estará no menu Ferramentas. Vou apresentar para você pegar a lógica em casa. Olha só. A primeira ferramenta, inclusive, que eu acabei de explicar, ortografia e gramática. Porque ortografia e gramática, o Word vai te ajudar a corrigir o seu texto. Então, se ele vai te dar uma ajuda, menu Ferramentas. Dá uma olhada na opção aqui, contar palavras. Ó. Já pensou se você estivesse fazendo uma monografia e tivesse que saber quantas linhas tem na monografia? É você que vai contar as linhas da monografia? Não. O Word irá contar para você. Então, se ele vai contar para você, ele vai te dar uma ajuda. Olha lá o relatório que ele te dá, página, palavras, caracteres. Então, se o Word contou para você, quer dizer que ele te deu uma ajuda. Se ele te deu uma ajuda, menu Ferramentas. Vamos pegar outra opção. Olha só as opções de autocorreção. O que você entende com isso? Por exemplo, você digita uma palavra sem acento. Quando você dá espaço e não costuma acentuar a palavra, então isso significa o quê? Que o Word acentuou a palavra para você. Então quer dizer que ele te deu uma ajuda. Se ele te deu uma ajuda, foi uma ferramenta. Então, opções de autocorreção. Então, caiu essa ideia na prova, que o Word fez algo para te ajudar, você pode ter certeza que esse algo é uma ferramenta. Fui claro? Bem, e o próximo menu aqui, o menu tabela. Todos esses menus que eu apresentei para você, que já vai até ajudar nos outros programas, são comuns. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar e ferramentas. São menus comuns que tem no PowerPoint, tem no Excel. Obviamente, mudando uma coisa ou outra. Né? Não é tudo que tem no arquivo do Word que tem no PowerPoint. Mas o menu é o mesmo. Mas existe um menu nesses programas que são exclusivos. Por exemplo, no PowerPoint você tem um menu chamado Apresentações, que só o PowerPoint tem. No Excel você tem um menu chamado Dados, que só o Excel tem. E o Word não vai ser diferente. O Word ele tem um menu exclusivo chamado Tabela. Então olha a lógica que eu vou te passar. Toda vez que cair na sua prova algo relacionado à tabela no Word 2003, você irá marcar o quê? Qual menu? Obviamente que será no menu Tabela, porque se a Microsoft cria um menu próprio para isso, todas as opções de tabela estarão nesse menu. Concorda comigo? Então deixa eu abrir aí na sua tela. Olha lá. Pode ver que tudo relacionado à tabela você tem no menu próprio. Olha lá, você quer inserir uma tabela, cuidado para não confundir com o menu inserir. No menu inserir do Word 2003 você não tem a opção tabela. Caiu tabela, lembre-se, opa, eu tenho o menu tabela e dentro dele eu tenho inserir. Né? Você quer inserir uma fórmula. Para quem não sabe, o Word também trabalha com fórmulas nas tabelas. Menu tabela. Você quer melhorar a sua tabela, dar uma forma mais bonita à sua tabela. Está aí no menu tabela, autoformatação de tabela. Então caiu na prova opções de tabela, lembrem-se, você tem um menu próprio para isso, chamado menu tabela. E os outros dois últimos menus, o janela e o ajuda. Esses são os mais fáceis. Janela é um menu apenas que vai te dar opções sobre a organização das suas janelas que você tem na tela. Vou mostrar ele aí para você ter uma ideia melhor. Olha lá. Janela você tem poucas opções. Por exemplo, eu estou trabalhando com 3 documentos. Então eu posso alternar entre eles aqui. Por quê? Porque quando você abre um documento, você abre na forma de uma janela.
Então você pode mudar a visualização das janelas justamente por esse menu. Olha lá, você pode comparar lado a lado um documento com o outro. Você está com dois documentos distintos. Você quer fazer uma comparação entre documentos, você pode usar esse menu, menu janela. Você quer dividir o seu texto em duas partes. Então, ó, você clica em dividir, ó, você consegue montar uma divisão onde você pode dividir, por exemplo, visualizar a primeira página aqui em cima e a última página aqui embaixo. Então você vai no menu, só lembrar, menu janela, por quê? É onde vai trabalhar com as opções da janela do meu documento. Aí eu removo a divisão, olha lá, ele voltou ao normal. Então é um menu bem simples, não tem tantas opções assim para serem estudadas. E o último menu aqui, nós temos quem? O menu ajuda. A minha dica é o seguinte, ajuda é apenas um menu informativo. Tenha, aí que o menu ajuda seria o quê? Um manual de instruções do Word. Ou seja, o ajuda ele apenas vai te instruir a fazer alguma coisa. Poxa, estou fazendo um trabalho, não acho aquela ferramenta. Vou ligar para o meu primo fodão, que meu primo sabe tudo de Word, o cara é ótimo no Word, mas o celular dele está desligado. O que eu faço? Vou desistir de fazer o trabalho? Não, porque eu sei que o Word tem um manual de instruções online. Esse manual de instruções é o menu ajuda. Olha ele aí na sua tela. Olha lá, clicou no ajuda, você pode ver, ó, apenas estarão aqui informações sobre o software. Olha lá, quero uma ajuda, quero assistente, quero acessar a parte online do Office, né, ó, mandar um help para a Microsoft e por aí vai. Então você tem aqui as opções, apenas informações, não tem ferramentas nenhuma aí que vai mudar alguma coisa no seu texto. Então tem esse menu como manual de instruções, ok? Então irei apresentar para você em casa algumas questões de Word, farei algumas correções, dando algumas dicas nas questões, mas eu peço encarecidamente que você pegue esse material você tem ele aí na sua casa e faça todas as questões que tem no material, porque se estão aí são questões importantes. Todas as questões retiradas de prova, então irei corrigir e mostrar para você como é que você pode resolver essas questões. E lembrando, resolver as questões do Word na frente do Word é totalmente diferente do que você resolver sem o Word. Porque vai te ajudar muito você fazer a questão e testar no software. Porque você acaba pegando a prática e matando fácil nas provas. Então vamos lá? Vai aparecer na sua tela aí o primeiro item que eu vou corrigir. Bem, então ele fala assim, ó, tá aí na sua tela. Ó, a figura a seguir mostra uma janela do Microsoft Word 2003 com um trecho do livro intitulado A Viagem do Descobrimento, de Eduardo Bueno, que está sendo digitado por um usuário. Então você pode observar que na sua tela ele vai te dar uma foto, geralmente, né, um texto, principalmente questões do CESP. Aí ele fala, ó, com base na figura acima e com relação ao Word 2003, julgue os itens seguintes. Então vamos à primeira questão. Tá aí, ó. Item 1. É possível que a palavra botelhos tenha sido sublinhada pelo usuário ao executar a seguinte sequência de ações. Selecionar a referida palavra, clicar no botão, qual é o nome desse botão? Sublinhado, fazendo aparecer a caixa de diálogo fonte. Bem, primeira observação. Botelhos, se você olhar no seu texto aí, botelhos não foi sublinhado pelo usuário. O botelhos foi sublinhado pelo Word, olha lá os tracejados vermelho, que é uma palavra desconhecida. O Word não conhece essa palavra. E muito menos clicando no sublinhado, você vai aparecer caixa de diálogo fonte. Você apenas vai colocar e retirar o sublinhado. Então, uma questão duplamente errada. Você tem dois erros aí no mesmo item.